Oi, gente linda! Estamos chegando com mais um programa Ângela e Você, como sempre, recheadinho. No programa de hoje teremos um assunto muito interessante que você não pode sair daqui. A partir de agora, nós vamos falar sobre educação e segurança digital para crianças. Você tem criança em casa? Então, não saia daí, porque estaremos aqui com a doutora Ângela Estrada Raab, que vem alertar, vem dar dicas. Você não pode perder. Também a dupla sertaneja João Pedro e Fernando. Então, como sempre, o programa recheadinho e eu volto já. TV Leme, seu canal da cidade. Eu acho que as pessoas não sabem o que dizem quando são contra a vacina. Não sabem o tamanho da dor das famílias que perderam quem amam para uma doença. Não sabem o tamanho da dor dos pais aflitos. Seus filhos hospitalizados. Será que é preciso assistir à volta dessa e outras doenças para acreditarem na vacina? Não, nós não queremos isso. Confiar na vacina tem que ser pelo caminho da vida. Vacinas salvam vidas. Vacinas salvam vidas. Eu quero viver, por isso eu vacino. Eu quero ver o Brasil reconstruir a nossa vacinação. Porque o Brasil sempre foi referência em vacinação no mundo. Vamos nos unir ao Movimento Nacional pela Vacinação. Vamos vacinar, sim. Valorizar a nossa ciência e o nosso SUS, sim. Vamos bater com orgulho no peito e no braço. E dizer que vacinas salvam vidas. Vacina é vida. Vacina é pra todos. Ministério da Saúde. Brasil. União e Reconstrução. Governo Federal. TV Leme, seu canal da cidade. Estamos de volta, programa como sempre, recheadinho, e no programa estou recebendo a doutora Ângela Estrada Raab, que é pedagoga e advogada e vem falar sobre um assunto que está assim deixando os pais com o cabelo em pé, que é educação e segurança digital para crianças. Prazer recebê-la no programa, doutora Ângela, tudo bem? Tudo bem, Ângela. É um prazer enorme estar aqui. Muito obrigada pelo convite. Hoje é Ângela e Ângela. Ângela e Ângela. Ângela e você. Doutora, hoje o assunto é muitíssimo importante, porque a gente fala de educação e segurança digital, ainda mais para crianças, nesse momento que a gente vive, onde a era digital está explodindo. Até a gente estava conversando aqui em off, a criança ainda não sabe amarrar os sapatos, mas sabe entrar nos sites, nos jogos, eles decoram senha muito facilmente. E eles estão, assim, à mercê de coisas boas, de assuntos bons, de aprendizado, mas também de toda sorte de golpe, de sites maliciosos, enfim. E eu sei que você dá palestra nas escolas para crianças, pais e professores, e isso é muito importante. Como foi essa proposta, esse projeto? Sim, eu sou pedagoga antes de ser advogada, né? Então, trabalhei em educação muitos anos e depois fui para o direito e sou advogada. Mas eu tenho um carinho enorme pela educação, acredito na educação como uma transformação. E nunca perdi o contato, né? Com muitos professores nas escolas. E passaram a me convidar, me falar, vamos falar um pouquinho. Primeiro, o convite foi para falar de proteção de dados, que é uma área que eu atuo na advocacia, e a gente sentiu a necessidade, falando sobre proteção de dados, a hora que a gente explica muitas coisas, né, em relação à privacidade, os cuidados, a gente sentiu ali que tinha uma necessidade dos próprios professores e dos pais quanto à educação digital. Então, aí que surgiu a ideia de fazer essa palestra, que eu ministro gratuitamente, para as escolas, tanto pública quanto privada, é só ligar, agendar, a gente combina, principalmente com os professores e os pais, ensinando as questões básicas sobre essa educação digital, né? Porque, queira ou não, nós, assim, a minha geração de pais, né? Eu falei, eu sou pedagoga, sou advogada, mas eu sou mãe, sou esposa, né? E a minha geração
a gente não nasceu na era digital. A gente nasceu na era analógica. A gente passou a ter o contato com o computador, com a internet, por volta dos 13, 15 anos. Ou seja, nossa infância foi uma infância na rua, brincando, jogando queimada. E agora a gente tem que educar crianças, que são os nossos filhos, que já nasceram na era digital, que já nasceram com acesso a computadores, a smartphones, a aplicativos, a jogos, a séries. Então, a gente tem que educar, mas a nossa formação não é essa. Então, a gente não teve essa educação para isso. Por isso, a necessidade de, sempre eu falo na palestra, a gente vai bater um papo e conversar. Por quê? Porque a gente ensina muito mais pelo exemplo do que pela palavra. Com certeza. E como pedagoga, você acha que deveria ser uma matéria curricular essa educação digital na escola? Porque ainda não é, certo? Ainda não é. Uhum. Eu entendo que, vamos pensar assim, a cibersegurança, ela tem que ser uma matéria na grade curricular. Até porque a gente tem a informática. Sim. Mas a gente não tem a parte de segurança. A criança ali, ela passa com 4 anos, por exemplo, a acessar a internet, a ter acesso ao computador, a fazer atividades na escola, online, mas aí sem essa educação para aquilo. E eu vou até relatar algo que aconteceu quando a minha filha tinha por volta de 5 anos, por exemplo, na aula de informática. Ela fazendo uma atividade, apareceu que algumas pessoas vão lembrar na época, era uma boneca que aparecia no final que se chamava Moma, e ela assustava, falava coisas horríveis para as crianças. Minha filha ficou uma semana sem dormir. Então, você fala assim, como você prepara essa criança, porque mesmo que ela acesse coisas que são voltadas para a idade dela, a gente tem esse tipo de distorção, de invasão. Uma infiltração, uma inclusive. Infiltração. E aí ela vai ter que lidar com aquilo. Então, eu falo que a educação digital, ela tem que começar junto. Começou na escola? Começa junto a educação digital. Justamente para alertar sobre todas essas possibilidades que existem, né? A criança estando numa rede social, por exemplo, ou conectada. Então, como pedagoga, você é a favor de realmente ter como matéria curricular, e eu também penso como mãe, como avó, e ainda mais... né? Você é com 15 anos, imagina, eu fui ter contato com o computador aos 40. Então, corri atrás de aprender também, mas meus filhos já eram adultos. Então, eu não tive essa dificuldade que você, e como tantas mães têm, de ver as crianças com 4 anos hoje com o celular na mão. Exatamente. 4 anos, porque a criança fica quietinha, porque assiste o desenho ali, almoça melhor, come melhor. Não é assim que estão usando até o celular? Particularmente, não acho certo, porque as crianças estão aprendendo que, de repente, para comer, precisa ligar o celular, porque senão não come. Isso. E aí a gente entra numa questão, porque o celular, a tela... ela, para a criança, e para nós também, né? Porque quantas horas, às vezes, a pessoa, vou aqui olhar o Instagram, ela se perde horas ali. Por quê? Porque o organismo, ele libera dopamina. Imagina isso para uma criança que está ali, tendo acesso a tudo, tendo essa estimulação, essa superestimulação e tendo dopamina sendo jogada no seu corpo. Ou seja, eu estou alegre, eu estou feliz. A gente pega alguns estudos de crianças que, quando se retira esse celular, que tiveram acesso muito cedo, e se retira, a criança tem uma crise de abstinência como uma droga. Sim. Porque ela está habituada àquilo. Então, se a gente pegar hoje, o que é recomendado pela medicina é que as crianças tenham acesso apenas 1 hora por dia às telas. E não ter esse contato direto. Entende? E aí a gente pensa assim, como que eu faço isso, né? Eu falo que a primeira coisa que a gente tem que pensar, né, enquanto pai, enquanto mãe, enquanto educador, é que não existe o mundo real e o mundo virtual. Não existe o crime real e o crime virtual. Existe o crime real que ocorre em ambiente virtual. Eu não vou deixar
minha filha brincar no playground da pracinha sozinha? 4, 5 anos eu vou deixá-la sozinha? Mas por que eu deixo ela no playground digital? Bela pergunta. Vamos deixar essa pergunta para você que está nos assistindo. De repente está preocupada da criança brincar no parquinho, inclusive da escola, da própria escola, preocupada, mas fica nesse ambiente virtual que é uma terra sem dono, sem lei, né? Agora, como advogada, existe a lei, né, doutora? Não, existe a lei, mas existem cumprida essa lei pelos donos, né, das redes sociais, enfim, é cumprida? E qual é a lei mais assim, séria e que o pai pode, de repente, agir e tem o respaldo da lei, no caso de... É que depende, assim, da situação, como a gente vai estar olhando para essa ótica, né? Se você pensar assim, a sua primeira pergunta, as plataformas estão cumprindo, né? As empresas estão cumprindo. Hoje a gente tem também a Lei Geral de Proteção de Dados. Ela tem um artigo específico para tratamento de dados de crianças e adolescentes. Eles precisam ser resguardados. Eu só posso tratar esses dados mediante uma obrigação legal ou mediante o consentimento dos pais. Se nós pensarmos aqui no Brasil, a gente ainda não teve sanção pela nossa Autoridade Nacional de Proteção de Dados em relação a isso. Porém, a nossa legislação ela é pautada na legislação europeia, da GDPR. E lá, tanto a Amazon e o Google já foram penalizados. A Amazon, inclusive, foi punida em razão da Alexa. Por quê? Porque ela coletava dados dessas crianças, as crianças falam com a Alexa. Falam. E aí ele coletava esses dados sem qualquer consentimento e armazenava e criava um padrão ali. Então, eu já sei o que essa criança gosta, eu já sei o que essa criança quer. Veja, e qual é o consentimento para eu tratar esses dados? Então, se a gente pensar, existe essa legislação, que é uma legislação específica para privacidade e proteção de dados, mas a gente tem a nossa legislação, tanto pensando na nossa Constituição, que prevê a educação como um direito fundamental e que compete à família, à escola, à sociedade, de forma geral, a gente tem que pensar numa eventual violação dentro da rede por uma criança. A gente tem o Código Civil, que vai prever que a reparação, eventual necessidade de reparação civil, ela é responsabilidade desses pais. Quer dizer, o pai que vai arcar com as consequências se Exatamente. Algo, de repente... Ou, como por a isso gente... que ele tem que saber atento. disso e estar mais atento ainda, não só pelo perigo do que o filho está exposto, mas por aquilo que ele tem que responder judicialmente, não é isso? Pelos dois lados, judicialmente ou financeiramente, porque eu já vi caso da criança pegar o cartão de crédito e comprar em créditos de jogos. E já mesmo. Certo. Então, a gente tem esses dois lados. Mas se nós pensarmos, vamos pensar assim em educação. Era para essa criança não ter acesso a isso. Então, e aí como fazer, doutora Ângela, nessa era que a gente está vivendo, de estar tudo na mão e os pais sem essa base de informação. Por isso, a importância de ter uma doutora, advogada, pedagoga que vai nas escolas, porque os pais estão perdidos, eu acho, assim, sem saber que rumo tomar. Porque a gente estava falando de classificação, inclusive, de idade para programação. Na televisão, a gente tem classificação de idade e isso é rigoroso, né? Se eu tiver um programa, se eu falar alguma coisa aqui no meu programa que não está dentro da classificação do meu programa, do meu horário, a TV vai ser penalizada. Mas isso não está acontecendo seriamente, como no caso da TV, com os aplicativos. Exatamente. O que a gente pensa assim, a gente tem alguns aplicativos, como os principais que são usados por crianças e adolescentes, como TikTok, Instagram, Facebook, Snapchat, WhatsApp. Esses aplicativos, eles foram criados por uma finalidade legítima de comunicação, de networking e tal. Ele não foi criado para criança. Nenhum deles, nem o TikTok. O TikTok houve um desvio de utilização aqui pelo Brasil. Mas eles não foram criados para isso e a idade mínima para uso desses aplicativos é de 13 anos. Ou seja, já é um adolescente, porque até 11 é criança, a partir de 12 é um adolescente. Então, ele não foi criado para isso. E o YouTube,
ele é para cima de 18 anos. Se você pegar a recomendação dele, acima de 18 anos, YouTube Kids a partir de 2 anos. Então, essa é a classificação que muitas vezes a gente não olha. Assim como a gente não tem o hábito de olhar, eu me coloco nisso, né? A gente não tem o hábito, por não termos essa educação digital, de olhar quais são as políticas de utilização de determinados aplicativos. E certos aplicativos vão coletar dados diversos, inclusive muitas vezes ter acesso às nossas a lista de contatos, vão ter acesso às nossas fotografias, vão ter acesso à nossa imagem. Então, o que será que eu estou compartilhando nessa rede que depois vai, vamos dizer assim, abrir uma porta para um golpe ou para uma invasão acontecer? Tem muita coisa aí, a gente vai continuar aqui conversando, a gente está encerrando esse bloco. E a gente vai voltar, inclusive, com dicas para os pais protegerem seus filhos, né? E eu ainda quero já deixar a pergunta no ar, doutora, sobre as crianças muito novas nas redes sociais, buscando por likes e se vestindo como adultos e se maquiando como adultas. E eu vi esses dias uma criança, não sei, não precisasse 5, 6 anos, toda maquiada, toda de unha, e fazendo e pedindo curtidas, isso e aquilo, com a aprovação dos pais. Qual o problema que isso pode oferecer no futuro? A gente volta já, não sai daí. Eu não disse que o assunto é muitíssimo interessante para você que tem crianças, filhos, netos. Então, volto já, hein? Não sai daí. TV Leme, seu canal da cidade. Eu acho que as pessoas não sabem o que dizem quando são contra a vacina. Não sabem o tamanho da dor das famílias que perderam quem amam para uma doença. Não sabem o tamanho da dor dos pais aflitos. Seus filhos hospitalizados. Será que é preciso assistir à volta dessa e outras doenças para acreditarem na vacina? Não, nós não queremos isso. Confiar na vacina tem que ser pelo caminho da vida. Vacinas salvam vidas. Vacinas salvam vidas. Eu quero viver, por isso eu vacino. Eu quero ver o Brasil reconstruir a nossa vacinação. Porque o Brasil sempre foi referência em vacinação no mundo. Vamos nos unir ao Movimento Nacional pela Vacinação. Vamos vacinar, sim. Valorizar a nossa ciência e o nosso SUS, sim. Vamos bater com orgulho no peito e no braço. E dizer que vacinas salvam vidas. Vacina é vida. Vacina é para todos. Ministério da Saúde. Brasil. União e Reconstrução. Governo Federal. TV Leme, seu canal da cidade. Estamos de volta e o assunto aqui continua falando de educação e segurança digital para crianças com a doutora Ângela Estrada Raab, que é pedagoga e advogada. E no primeiro bloco ela deu muitas informações importantes sobre a influência das redes sociais, né, na vida das crianças cada vez menores. E a gente, no bloco anterior, falou sobre as influencers mirins, que estão... Se os jovens estão tendo que entrar para psicólogos e terapeutas por ansiedades em busca de sucesso, de likes, de aprovação, de validação, como é que fica as crianças? Como é que ficam as crianças que os pais estão permitindo que elas sejam inseridas nesse meio de superficialidade? De uma superexposição. Superexposição. A certas coisas que não são próprias para a idade. Essa é a questão. Porque, mas eu fiz um Instagram para minha filha, eu posto lá algumas coisas, mas eu controlo. Eu, pai, mãe, controlo, é uma coisa. Agora, a criança estar ali, exposta a tudo aquilo, tendo acesso ela mesma aos vídeos, às fotos, aos likes, a tudo isso, eu falo assim, a gente tem consequências que vão além do que a gente possa imaginar, na verdade. Por quê? Porque hoje a gente tem um estudo
da medicina que diz o seguinte, que as crianças, especialmente as meninas, elas estão se tornando, vamos dizer assim, mocinhas. Antes do tempo. Antes do tempo, em virtude do que uma das coisas que interferem muito é aquilo a que ela foi exposta. Há uma sexualização que não é própria, que ela não está preparada para aquilo. Há o uso de maquiagens e outras coisas que não são próprias para a idade dela. Vamos pensar que eles são o quê? São seres em formação. Como seres em formação, é nossa responsabilidade educá-los, não só ali para a vida real, mas aquilo que a gente chama de vida virtual, que nada mais é do que uma extensão, né? Como eu digo, não existe um crime virtual, existe um crime real cometido ali em ambiente virtual. Então, a gente tem que fazer essa preparação. Como eu falo muito assim para os professores, porque eles me questionam, mas como que eu faço isso com as crianças? Às vezes são muito pequenos. E a gente tem N recursos para fazer e para falar sobre isso. E, na verdade, é só aquilo que a gente trabalharia como valores e princípios comuns. Um conto de fadas, uma história que eu leio, é só transportar isso para o mundo virtual. Porque ela tem que entender que o like não é amor, né? Ela tem que perceber isso. E a mesma coisa que ocorre muito hoje, às vezes a gente fala bastante na escola, é a questão desse cyberbullying, que é um outro problema. A gente tem essa superexposição e, ao mesmo tempo, a gente tem um cyberbullying. Eu falo assim, você falaria o que você está escrevendo na internet frente a frente com a pessoa? Se a resposta for não, não escreva. Essa é a orientação básica. Tanto, eu acho que para qualquer pessoa, mas principalmente para a criança, porque ela está ali atrás, eu estou atrás de uma tela. Então, eu posso escrever o que eu quiser. Não, você não pode. A gente tem uma responsabilidade sobre aquilo que a gente está escrevendo. Essa é uma grande pergunta. Essa grande pergunta para a gente deixar aqui bem frisada. Você falaria frente a frente aquilo que você fala atrás? Porque ali atrás da tela você se sente protegida de alguma coisa, mas não está, na verdade, né? Não. A gente não está protegido. Pelo contrário, a gente está exposto. E aquilo que vai para a internet, a gente fala assim, foi para a internet e caiu no mundo. Caiu no mundo e ali fica. Existem muitas coisas que, inclusive, dá para recuperar. Mas eu apaguei. Não, mas a gente recupera. Existem meios para isso. Então, a gente tem que pensar em educar essa criança para isso. Da mesma maneira que, às vezes, eu conto uma história para dizer, olha, tem uma lição de moral ali, tem um ensinamento, um valor, um princípio, isso se estende ao mundo virtual. Só que a gente não está vendo desta forma, né? Que, com esse princípio, para que conduza a criança para as virtudes e para um desenvolvimento saudável, né? Eu acho bastante complicado. Inclusive, quando a gente era criança, eu mais lá atrás ainda, a gente não participava de conversa de adulto. Exatamente. Os pais não permitiam que a gente participasse. Então, eles só olhavam, a gente sabia que era hora de sair, porque era assunto de adulto, não era assunto. Por quê? Porque não encaixava com a idade. Só que hoje, as crianças estão expostas a toda sorte de assuntos que, de repente, não encaixam com a idade daquela criança que está ali vendo. Exatamente. Às vezes, ela vai acessar, por ter um acesso livre a aplicativos, à internet, ela vai acessar filmes, séries que não são adequadas para ela. O que eu falo assim, que isso eu aplico em casa, né? O que a gente faz? Eu tento ao máximo, antes de eu assistir com ela, com a minha filha, eu assisto. Porque, muito embora a gente tenha uma classificação, ainda assim eu quero saber sobre o que está lidando aquilo, o que está falando ali, quais são os princípios que está trazendo, qual é a mensagem por trás. E eu assisto antes. Quando eu assisto com ela, porque muitas vezes a gente sabe que existe a influência do meio. Eu falo assim, não é você pôr a criança numa bolha. Porque você pôr numa bolha, ela não vai saber se virar na vida. Não, porque a gente tem que ter o controle de algumas coisas, mas, ao mesmo tempo, ensiná-los a serem críticos. Então, vamos assistir essa série que todo mundo está assistindo? Vamos. Então, vou parando. Isso que aconteceu aqui, você acha que está certo ou que está errado? A atitude dela foi boa ou foi ruim?
O que isso causou nas outras crianças, por exemplo, dependendo do que está acontecendo. E eu faço com que ela reflita, porque eu quero que ela tenha... Até porque a gente não controla tudo. Às vezes eu falo assim, meu filho não tem celular, meu filho... Mas ele vai para a escola e o amiguinho tem. E o amiguinho não tem qualquer tipo de restrição do celular e ele vai acessar tudo. Então, a criança vai estar exposta de uma maneira ou de outra. Então, muito melhor preparar, como você está dizendo. Muito melhor preparar. É lógico que eu indico sempre o controle parental. Existem aplicativos hoje, você pode buscar, tem os gratuitos, tem os pagos, que tem alguns recursos a mais que são até interessantes, como a de localização da criança e tal. Eu indico que se coloque. Por quê? Porque ali você limita o horário, a criança vai ficar 1 hora no celular. Deu 1 hora, o celular vai desligar, ela não vai acessar mais nada. Então, você controla isso, você controla o que ela tem acesso, você controla tudo isso. A criança, ela precisa disso enquanto a gente faz essa outra parte de construção dos valores com ela. E de construção dessa criticidade dela. Assim, ela tem que ser crítica, ela tem que saber olhar e saber o que é certo, o que é errado, o que pode, o que não pode. Isso estando no mundo real ou estando no mundo virtual. Independente disso, ou se eu estou simplesmente assistindo uma série ou um filme, qual é a minha análise de tudo aquilo? Então, enquanto a gente constrói isso com a criança, a gente limita. Vai limitar esse acesso, vai acompanhar o que está assistindo, vai ver o que de fato está ocorrendo. E eu entendo que muitas vezes, porque vários pais falam, mas eu não tenho tempo, né? A gente entende isso. Mas a gente tem que criar essa relação. Pelo menos uma refeição por dia, a gente vai sentar, ou almoçar, ou jantar, com essa criança, sem celular. Porque se eu ficar no celular, enquanto a gente está na refeição, o que eu estou ensinando para ela? Que ela também pode, que isso é normal. Não, nesse momento, porque enquanto a gente está fazendo a refeição... Não, nesse momento ninguém tem celular. Nesse momento a gente vai perguntar sobre você, né? Sobre o que você está sentindo, sobre como foi legal hoje na escola, que atividades você fez, do que construir essa relação. Isso é maravilhoso. E, olha, é tão importante você estar falando, sabe? Para os pais, né, que estão assistindo, porque... A gente vê isso, os pais estão trabalhando fora, que a gente sabe, hoje é preciso pais trabalharem fora e as crianças ficando mais tempo nas escolas. E quando chega em casa não tem esse tempo, porque aí cada um vai recuperar o seu tempo fora no celular e falando com quem está distante, sempre falando com quem está distante. E nunca com quem está ali, né? E nunca com quem está ali do lado. E aí a criança vai também desenvolvendo... como você falou, crise de abstinência, crise de falta de amor, né? de atenção, de carinho, e vai desenvolvendo uma personalidade, como que eu vou dizer, negativa do mundo. E aí vem a ansiedade, por isso tantos suicídios de jovens... Tudo isso começa... A autoflagelação, né? Que isso é algo que está acontecendo muito entre os adolescentes, porque não existe essa... Como para eles isso faz parte, eles não conseguem separar. Então, você receber algo negativo na internet afeta muito. Por quê? Porque eu não tenho essa base. E, assim, não é uma crítica, né? Eu até dizer que não é uma crítica aos pais, nem nada disso. Não, é querendo ajudar mesmo. Eu entendo, porque, assim, eu estou dentro dessa realidade também, né? A gente trabalha, a gente chega cansado, mas é necessário fazer isso. É necessário. Muito mais, às vezes, importante do que, olha, eu fico 4 horas. Não, é a qualidade desse horário que eu fico com as crianças. É de sentar, não vai jogar no celular, vamos jogar um jogo de tabuleiro. Essa criança tem 6 anos, 7 anos, vamos jogar um jogo de tabuleiro, vamos jogar outras coisas, vamos fazer outra coisa, né? E aquele momento ali que levou meia hora, 40 minutos, você está construindo ali, porque é naquele momento que muitas vezes a criança, num jogo, ela vai te relatar. Mas olha, aconteceu tal coisa na escola que me deixou triste, me deixou chateado. E a gente está vendo os sinais. Sim. E a gente está entendendo qual é a influência que ela está sofrendo ali, o quanto isso está distante, de repente, dos valores
que eu estou trabalhando com ela ou não, né? Então, é ali que a gente vai entender tudo isso. Mas a gente só vai entender se a gente estiver junto. Com certeza, estar junto. Mas a gente está aqui chegando também no finalzinho. Olha, no final. Já está convidada a voltar, porque a gente tem que falar, inclusive, dos golpes que estão acontecendo hoje. E isso é muito importante. Já está convidada a voltar a falar dos golpes, para alertar os pais também, as crianças, porque hoje está todo mundo ali, né? Estão assim, a gente está suscetível, né? E eu falo, como a gente não tem muito essa educação e esse entendimento de formas de se proteger ou de identificar quando é um golpe, isso acaba acontecendo corriqueiramente, né? A gente vê corriqueiramente os golpes acontecendo, né? E se isso acontece com nós adultos... Imagina com a criança. Imagina com as crianças. Com as crianças. Mas a gente vai terminando aqui. Eu gostaria que você desse algumas dicas importantes para os pais que estão nos assistindo. Vou dar algumas dicas, que é o que a gente busca fazer e orienta a ser feito, né? O computador que a criança acessa, nunca estar a criança no quarto trancada com o computador. Computador, põe a mesinha lá no lugar onde você vai ter acesso sempre, que você vai estar vendo o que essa criança está fazendo, esse adolescente também. Eu falo que é mais complicado adolescente, porque eles já sabem, inclusive, como burlar o controle parental, por exemplo. Então, eu falo, o controle parental funciona até ali uns 12 anos, depois já não funciona. Depois ele já sabe como porque desarmar. Ele já sabe. Eu falo, o controle parental é uma das dicas também, né? Manter as crianças, ainda que ela tenha acesso a uma tela ou outra, mas mantenha longe dos aplicativos, né? De Facebook, Instagram, TikTok. Elas ainda não têm condições e maturidade para entender aquilo que ocorre ali dentro. Então... não dê, né? Não instale. Não faça isso, né? E manter as crianças próximas, como eu falei assim, a conversa é tudo, saber o que está acontecendo, entender quais as influências que ela está sofrendo ali. Muitas vezes, isso é muito legal pensar, né? Às vezes a gente acha que a criança não sabe. Então, algo que eu sempre indico que a gente use é o seguinte: pergunte para a criança. Quando às vezes ela vem, porque às vezes a criança vem com uma pergunta, inclusive. Aí você fala, mas o que você acha disso? Ali ela vai te dar exatamente aquilo que ela sabe, exatamente em que nível que ela está, e você vai conseguir captar. A partir dali você consegue trabalhar. Sim, é importante. Né? Então eu falo assim, muitas vezes a criança vem com algo, pergunte. Mas o que você acha disso? Mas aonde você ouviu isso? Certo? Importantíssimo. Isso é importantíssimo. Deixar sempre, quando for no computador tal, quais sites já estão aprovados, né? Olhe antes, verifique quais sites estão aprovados para que ela acesse somente esses aplicativos, esses sites. Estabelecer um limite, que o ideal seria 1 hora por dia, né? Se manter sempre informado, ficar de olho, restringir de fato a internet e acompanhar. Eu falo assim que esses são... atento. Estar atento. Todo tempo é estar atento. É estar atento. Eu falo, não tem outra... É a gente estar atento. É, inclusive, uma forma de demonstração de amor ao filho, estar atento. E né? impor limites. E impor limites é outro fator de amor, que hoje muitos pais acham que não, mas... impor limite ajuda muito na educação da criança para um futuro. Exatamente, né? Ela tem que entender até onde. E muitas vezes a criança, e quando ela vai passando ali para a adolescência, ela vai nos testar. Ela precisa desse limite. Ela precisa desse não. Porque se ela não sofrer a frustração agora... Como que ela vai sofrer depois a frustração lá no mercado de trabalho? Com certeza. Não. É isso que a gente tem que pensar. É a frustração. Mas todo encarar mundo os tem. nãos, né? Mas a ideia de que a gente ouvia, mas você não é todo mundo, ela tem que funcionar. É isso aí. Olha, já está, como eu disse, convidada a voltar para falar dos perigos, dos golpes que... Os crimes digitais. Dos crimes digitais, tanto nós adultos como as crianças estão suscetíveis. Então, muito obrigada por sua presença. Eu adorei, tenho certeza que quem está nos assistindo também aproveitou muito todas as informações que você passou e eu espero que
coloquem em prática, né? Porque a gente precisa ouvir, processar e agir. Exatamente. Né? Obrigada, doutora Ângela, é um prazer. E volte. Voltarei, muito obrigada. E quem quiser contratar, chamar de forma voluntária, né? Sim. Gratuita, escolas que quiserem a sua presença para dar palestra, é só entrar em contato. Isso, pode entrar em contato, pode passar meu e-mail? Pode passar seu e-mail. É contato@angelaestrada.com.br. Pode me mandar um e-mail, a gente conversa, combina e vou ter o maior prazer de bater um papo lá com os pais e os educadores. Olha que maravilha, tanto a escola pública quanto a escola particular ter uma palestra dessa, né? Aqui a gente foi aqui em pouco Muito tempo, rápido. mas é uma palestra que dura aí mais de 1 hora, com certeza. Mais ou menos isso. Dá para aprender muita coisa. Então, o e-mail da doutora está aqui, olha, entre em contato e traga, leve para a sua escola para dar essa orientação para os professores, pais e crianças. Muito obrigada, Deus abençoe. Eu que agradeço. Tchau, Obrigada. tchau. Tchau. E a gente vai para os comerciais e daqui a pouquinho a gente volta com João Pedro e Fernando. Ó, que delícia! Eu adoro musical no programa e essa dupla é sertaneja e eu sei que também vai fazer muito sucesso hoje aqui. Eu volto já, não sai daí não. TV Leme, seu canal da cidade. Eu acho que as pessoas não sabem o que dizem quando são contra a vacina. Não sabem o tamanho da dor das famílias que perderam quem amam para uma doença. Não sabem o tamanho da dor dos pais aflitos. Seus filhos hospitalizados. Será que é preciso assistir a volta dessa e outras doenças para acreditarem na vacina? Não, nós não queremos isso. Confiar na vacina tem que ser pelo caminho da vida. Vacinas. Salvam vidas. Vacinas salvam vidas. Eu quero viver, por isso eu vacino. Eu quero ver o Brasil reconstruir a nossa vacinação. Porque o Brasil sempre foi referência em vacinação no mundo. Vamos nos unir ao Movimento Nacional pela Vacinação. Vamos vacinar, sim. Valorizar a nossa ciência e o nosso SUS, sim. Vamos bater com orgulho no peito e no braço. E dizer que vacinas salvam vidas. Vacina é vida. Vacina é para todos. Ministério da Saúde. Brasil. União e Reconstrução. Governo Federal. TV Leme, seu canal da cidade. Estamos de volta e agora o nosso bate-papo é com essa dupla maravilhosa, João Pedro e Fernando. Mas antes de eu falar com ele, eu quero que você preste atenção no recadinho de Maria Fifi Tricô. Roda pra gente. Uma roupa nova de tricô é felicidade em dobro. E uma roupa de tricô é com Maria Fifi Tricô. E não importa que esteja calor, porque ela tem fios lá maravilhosos que você pode usar tanto no inverno quanto no verão, meia estação, e inclusive para o baile do Havaí. Baile do Havaí do Clube de Campo Empira está chegando. Eu já comprei o meu branquinho, lindo, maravilhoso, de linha de Maria Fifi Tricô, e você já vai providenciando o seu. Você quer branco? Quer fúcsia? Quer o lima? Ela tem as cores da moda. Então, antes de você buscar o seu look para o baile do Havaí, passe em Maria Fifi Tricô. Ó, o endereço está aqui na tela. E agora sim, meu bate-papo com essa dupla lemense que está fazendo muito sucesso na cidade de Leme. Por onde a gente vai, eles estão tocando. E ó, que eu estou querendo trazê-los no programa. Hoje chegou o dia. É um prazer recebê-los no programa João Pedro e Fernando. Tudo bem, João Pedro? Tudo bem, graças a Deus. Prazer é nosso, Ângela, estar aqui no programa. Tudo bem, Fernando? Tudo maravilha, graças a Deus. Prazer recebê-los no programa. Vamos falar aí um pouquinho da carreira de vocês. Vocês são uma dupla lemense. Que bom, né? Para nós lemenses. Sim. Como foi que vocês se conheceram? Como foi que vocês se juntaram? Na verdade, o Fernando, eu tinha uma outra dupla, né, aqui de Leme também, mas não deu muito certo, eram cabeças diferentes, e o Fernando era músico, né? Inclusive, às vezes, a gente contratava ele como músico, como violonista, guitarrista. Sim. Acabou, resumindo... Vingando depois de começar um projeto. Não deu certo junto, a minha dupla, e ele já queria começar a cantar. E eu era a segunda voz da outra dupla, e ele músico. Aí
Juntou dois doidos, falou, vamos inverter tudo aqui. E aí você passou a ser a primeira voz e ele a primeira voz, ele a voz. segunda. Começamos a ensaiar na casa dele, no fundo da casa dele. Começou a encaixar um pouquinho, aí o engraçado foi que a gente fechou a dupla, estourou a pandemia. Pois é. Veio a pandemia. Foi. Então nós ficamos 1 ano de castigo aí, bem dizer, de show. Só ensaiando. Só ensaio. Quando só dava. Esperando voltar, né? Mas aí acabou a pandemia, vocês já começaram e entraram com tudo e sendo contratados para todas as festas, Guilherme. Lá na festa junina do Empírio, vocês tocaram e a gente sabe que vocês estão sendo bastante contratados. Que bom. As coisas estão melhorando aos poucos. Graças a Deus. Com muito trabalho, né? Muita fé a gente tá buscando aí. E conta para mim, você falou que mudou de segunda voz para primeira. Sim. Como é que é essa transição? Não é muito difícil? Ou não? Quem canta a segunda canta a primeira e quem canta a primeira não canta a segunda? Como é que é o lance? É bem complicada a situação. Eu falo que hoje eu sou primeira voz. Eu ainda sei fazer um pouquinho de segunda voz, mas eu estou bem enferrujado. O Fernando vai saber explicar na teoria, melhor. Isso, né? Porque, assim, na verdade, tem muita gente que acha que, por exemplo, a segunda voz é você cantar ali um volume mais baixo, algo do tipo. Na verdade, não é. É mais uma diferença de melodia. Ela faz uma coisa totalmente diferente da primeira. Então, você tem que se concentrar no que a música está pedindo ali melodicamente, no que a primeira está fazendo e no que você vai fazer. Então, tipo, é um negócio meio estratégico, assim, de você fazer um desenho diferente. Então, tipo assim, a gente até costuma trabalhar com volume igual. A gente não gosta de ficar, segunda voz, volume mais baixo. A gente põe tudo igual e vai fazendo. Mas é difícil, então. Não é assim que muda. É difícil. Não, é complicado. E aí, de repente, falar, eu vou mudar e muda. Não é bem assim. Então. Não, e eu comecei a gostar de segunda até porque quando eu via ele com a dupla dele, eu comecei a prestar atenção na segunda voz, que até então não prestava. E aí eu falei, caramba, bicho, você faz um negócio diferente aí. Eu falei, tô fazendo segunda aqui. E aí eu comecei a prestar atenção nisso. Ele falou, eu gostei mais desse negócio da segunda aí do que da primeira, velho. Vou aprender esse negócio. E aí ele não fazia a primeira, ele falou, mas eu também não sei. Eu nunca fui primeira voz na minha vida. Eu tive 3 duplas antes de fechar com o Fernando e as 3 eu era a segunda voz. Olha que coisa, né? Aí eu falei pra ele, vamos fazer isso então. Eu vou aprendendo a segunda, você vai fazendo a primeira junto, nós vamos treinando junto. Falei, mas eu quero fazer a segunda. Falei, eu achei da hora. Ele, não, demorou. E das duplas que vocês conhecem, que estão em sucesso, qual a segunda voz vocês acham que é, assim, impecável? Da atualidade? Nossa. É. Aí tem vários. Tem vários. Mas, assim, atual, da nova safra aí, digamos assim, acredito que o Guilherme, né? Do Guilherme. Eu gosto muito, já não tá mais tão atual assim, mas tá no mercado. Marcos e Bellucci, eu gosto muito. Marcos e Bellucci, bacana. Mas eu acho que da grande atualidade, os mais recentes, assim, eu acho que o Guilherme, E dos antigos, que é Christian Ralph? O João Paulo. O João Paulo é a minha maior referência. Fora assim, de série, a segunda voz dele. E vocês, antes de começarem, vocês, assim, pegaram uma dupla para, de repente, seguir, eu gostaria de ser igual ou não? Vocês têm um estilo próprio de vocês e como é que foi? Para imitar, para copiar a dupla, não. Mas, sim, nós temos uma referência, mais como inspiração mesmo. Mas não para, eu quero ser igual. Quer ser igual, não. A gente sempre quis a nossa personalidade. Mas inspiração mesmo. Sim, claro, sem dúvida. Qual foi? E no caso a minha é Bruno Marrone. É a minha preferida. É a minha preferida das duplas, Bruno e Marrone. A minha é o João Paulo, do João Paulo Daniel. Tenho grande fanatismo na dupla. Para mim foi o melhor segunda voz que já existiu, na minha opinião, obviamente. E, sim, eu me inspirei muito no João Paulo para aprender. Comecei tentando já aprender a música deles, que é uma loucura. Fácil, não é nem uma loucura você tentar aprender pegando a segunda voz do João Paulo, que é muito difícil. Difícil de fazer igual. Mas são duplas maravilhosas. As antigas, é claro que a gente tem a preferência maior, porque se identificou mais. Hoje tem muitas duplas novas, né? E a gente, de repente, foca naquela música que marcou o momento, que marcou uma época. Então, normalmente, a gente gosta mais de ouvir. Né? Tem muitas duplas aí novas que eu ouço e falo, ai, meu Deus do céu... Tira outra, Christian Ralph, Vitor e Léo, João Paulo e Daniel,
Milionários é Rico, eu sou muito fã Milionários é Rico. Sou muito fã. A gente gosta muito de coisa antiga, apesar da gente ter... Mas não é, o que vocês acham das composições dessas duplas que a gente está comentando aqui e das composições de hoje, das duplas? Vocês fazem, assim, um comparativo? Existe na hora um de vocês compõem também? Mais o Fernando. Fernando, você compõe? Sim. Sim, acho que as composições antigamente... Nem compara. Vai ser difícil se igualar, né? Se igualar, né? Perdão. Então, assim, é inigualável o negócio. Antigamente tinha uma história por trás, tinha uma letra legal, um negócio diferente. Uma emoção na música. A música tinha sentido da coisa. Era música que eternizava, né? Hoje em dia, a maioria, não generalizando, mas a maioria das músicas da atualidade, principalmente sertanejo universitário, o pessoal faz uma frase chiclete ali e solta em cima de uma melodia mais dançante, mais batuqueira ali e lança. E é o que faz sucesso hoje, não adianta. Não adianta você pegar uma letra antigamente, um modão ali, tal, uma melodia mais lenta, tal, com uma letra, uma história que não vai fazer sucesso hoje. Não adianta. Então, só você compõe. E como é que é compor? É difícil. Tem um momento especial para você compor. Tem gente que fala que para compor precisa, de repente, estar na fossa, tá com um relacionamento balançado. Como é que é? Eu quero saber se eu acho que é assim. Vou chegar nesse ponto. Pelo jeito, o João Pedro, já sei que tem história. Não, tem história envolvida nas composições. Mantém. Mas é assim, tipo, eu não me considero um compositor, assim, de escrever muitas músicas e tal. Eu considero que eu escrevo algumas músicas, para não ofender os compositores de tentar me igualar, né? Mas, enfim, para quem realmente sabe compor, porque tem técnica para compor, o pessoal pega alguma inspiração, começa ali e sai uma música. Meu negócio não, eu já, tipo, as músicas que eu escrevi foi mais, tipo assim, história verídica. Tem uma que saiu de uma brincadeira nossa, que virou uma história depois. Mas a nossa música de trabalho hoje é uma história verídica da minha vida, que é a música Aguenta Firme Coração. E foi um amor que eu tive na minha adolescência, que não deu certo. E, assim, eu era um menino extremamente tímido e não conversava com ninguém sobre nada. Aí eu só tocava um violãozinho ainda, não tinha entrado no mundo da música. Falei, vou escrever uma música, eu nunca fiz isso. Peguei e comecei a escrever uma música e guardei, ficou lá. E isso faz o quê? Mais de 8, 9 anos, já faz um bom tempo. E a gente veio gravar ela recente, assim, ela ficou uns bons anos guardada, assim, mas foi uma história verídica. E qual foi a repercussão dessa música de uma história verídica da sua vida? Então, hoje a gente vem trabalhando ela, a gente faz nos shows, aí a hora que a gente fala que é história verídica, o pessoal já aponta pra mim, sofreu por amor. Acontece. É porque os compositores que a gente pergunta sofreu por amor, ou então de madrugada, porque tá lá na calada da noite, levanta e de repente tem inspiração. Tem muito disso também. Tem muito disso. Essa música foi exatamente isso. Eu tava lá deitado na cama, sofrendo, remoendo, aí levantei e fui escrever uma música. Do nada veio na cabeça assim e falei, vou escrever. Eu quero ouvir vocês e, claro, as pessoas que estão nos assistindo também. O que vocês prepararam aí? Conta pra gente o que a gente vai ouvir. Então, além do nosso trabalho autoral, né? Tá disponível em todas as plataformas digitais. Nós temos um projetinho no YouTube, coisa bem simples, bem caseirona, né? Bem caseira, assim, que é Errando ao Vivo, o nome do projeto. E a gente faz uns covers ali, só no voz e violão, bem gravadinho ali. Vamos escutar, vamos ver. É isso que a gente vai ver, É isso que a gente vai ver agora. Bora. Olha pra gente. Isso aí, simbora pra mais um episódio do Errando ao Vivo. Simbora, hoje cenário diferente. Vou fazer um trem assim, bonitinho. Vamos que vamos. Pode falar. Pode falar. Todos os cachaceiros que estiver assistindo aí. Simbora, você tá bravo já? Eu tô bravo. Então começa com aquela moda quando você tá bravo, assim. Então vem assim, ó. Vou começar? Vou tentar acompanhar, mas não lembro muito bem ela no violão. Vai. Só vai. E alguém me falou que você me enganou. Eu não posso acreditar. Nossa senhora, essa machuca, hein? Eu preciso saber se foi mesmo você que mandou me avisar. Porque se for verdade, eu preciso partir.
para o meu coração. Eu preciso partir. Sei que não vou resistir esta solidão do amor para o meu coração. Já vou preparar o solinho da próxima. Vamos fazer um Bruno Marrone. Nesse mesmo tom? Nesse mesmo tom. Bora? Vai. 1, 2, 3, vai. Essa machuca, hein? Mais um, vai. Simbora. E é animal, e é tão voraz essa paixão. Tá doido. E é vendaval, me tira a paz, faz confusão. Machuca demais isso? Tá maluco? Chega a dar medo, sabe o segredo do meu coração. E é sempre assim, sem avisar, me surpreende. Demais pra mim, quando sei lá, chega e me rende, me devora, Rasga, parceiro, simbora. depois some, a alma chora. É inevitável te amar assim. Quantas vezes digo não, mas lá no fim sempre me entrego. É inevitável o poder da paixão. Se tento esquecer lá dentro o coração, ah, fica surdo, fica mudo, fica cego. Errei aqui, rapaz. Simbora, refrão de novo. Vamos consertar, vai. É inevitável te amar assim. Quantas vezes digo não, mas lá no fim sempre me entrego. É inevitável o poder da paixão. Se tento esquecer lá dentro o coração, ah, fica surdo, fica mudo. E aí? Fica cego. Oh, coisa linda demais. Tá doido, rapaz? Eu vou lhe chorar um pouquinho. Ah, vou tomar essa cachaça. Igual os últimos vídeos, eu fui chorar escondido depois. TV Leme, seu canal da cidade. Eu acho que as pessoas não sabem o que dizem quando são contra a vacina. Não sabem o tamanho da dor das famílias que perderam quem amam para uma doença. Não sabem o tamanho da dor dos pais aflitos. Seus filhos hospitalizados. Será que é preciso assistir a volta dessa e outras doenças para acreditarem na vacina? Não, nós não queremos isso. Confiar na vacina tem que ser pelo caminho da vida. Vacinas salvam vidas. Vacinas salvam vidas. Eu quero viver, por isso eu vacino. Eu quero ver o Brasil reconstruir a nossa vacinação. Porque o Brasil sempre foi referência em vacinação no mundo. Vamos nos unir ao Movimento Nacional pela Vacinação. Vamos vacinar, sim. Valorizar a nossa ciência e o nosso SUS, sim. Vamos bater com orgulho no peito e no braço. E dizer que vacinas salvam vidas. Vacina é vida. Vacina é pra todos. Ministério da Saúde. Brasil. União e Reconstrução. Governo Federal. TV Leme, seu canal da cidade.
Estamos de volta, o programa, como sempre, recheadinho com esta querida dupla João Pedro e Fernando, contando um pouquinho da carreira. E vai agora bater um papo com a gente, ainda tem música para a gente ouvir deles, mas eu quero saber como é que está aí a agenda. Eu vou fazer uma pergunta antes, que você falou que aquele clipe que a gente passou foi, assim, um apanhado que vocês jogaram no YouTube. Sim. Como foi para vocês a rede social, o YouTube? Vocês começaram por ali, de repente, para ficarem conhecidos ou não? Já começaram com show mesmo presencial? Bom, na verdade, foi o que a gente falou no comecinho. Nós fechamos a dupla, estourou a pandemia, né? Então nós tivemos um ano para ensaiar, para deixar legal o repertório, o dueto. E nesse meio termo aí, nós chegamos a gravar uns videozinhos e tal. Mas até então não podia postar muita coisa por estar em pandemia, né? Então, por estar mais reservado e tal. Então, basicamente, foi fazendo show mesmo. A rede social veio com o tempo, veio depois um pouquinho. Mas e vocês verem a rede social, no caso YouTube, como uma plataforma boa para lançamento, que a gente vê muitos cantores surgindo através do YouTube, dos vídeos do YouTube, do Reels, do TikTok, enfim, não é? O nosso forte hoje, eu acho que é o Instagram. Hoje o Instagram é o mais forte nosso. O Instagram é mais forte para vocês. É uma boa visibilidade que a gente tem hoje. Muita gente conhece a gente pelo Instagram, vem atrás para marcar um show. Muita gente comenta, vi o Instagram de vocês lá, legal, tal. Então, hoje o Instagram é a nossa maior arma, assim, de divulgação. De divulgação. E me conta como é que é para contratar o show de vocês. Tem uma agenda extensa, vocês, né? Festa de aniversário, bailes ou shows, como é que funciona? O Fernando é igual jukebox. Tudo. Pagou, pediu, tocou. É isso aí. E se nós não souber a música, nós dá um jeito, faz também, nós dá um jeitinho de tudo. Não, mas a gente faz de tudo hoje. Não tem... Qualquer tipo de evento, qualquer pode contar evento, que a gente qualquer dá um evento. Qualquer projeto, Qualquer tipo de festa cabe, porque a gente tem vários modelos de show. Modelos de show. É isso que eu ia perguntar, inclusive. Conforme o contratante, ele escolhe, de repente, o repertório. Sim. A gente se adapta ao evento. Quer um voz e violão, quer um acústico, quer banda completa, quer banda reduzida. Vixe, quer só os dois. Tem modelo para tudo. Vambora. E qual é mais contratado? A banda ou o acústico? Porque o acústico é bem legal, né? Sim. Depende do número de pessoas, eu acho que é isso da festa, não é isso? Esse é um dos fatores que mais determina, né? O número de pessoas. O número de pessoas. Dependendo do número de pessoas, o acústico sempre encaixa bem melhor. Hoje, nosso campeão é o acústico, né? Tá sendo o acústico em quantidade de shows, assim. E depois vem banda. Voz e violão faz tempo que a gente não faz. E a banda, como é que é? Quantos integrantes fazem parte da banda de vocês? Quantos integrantes são? Equipe total de banda, 7. 7? 7, agora tem... Verdade. 7 integrantes, agora são vocês... 7. Para o show de banda completa, somos em 7. Contando já a equipe junto, né? Produção ali e tudo mais. Poxa, que legal. E aí o ensaio de tudo isso, vocês têm um local preparado para reunir a banda? A gente vai no estúdio, aluga o estúdio. Tem um estúdio. Aluga o estúdio e faz o ensaio. E gravação? Pode falar. Não, você só perguntou como faz para contratar. No Instagram tá o contato da dupla, na bio que fala? Na bio do Instagram. E para quem quiser anotar o número direto também, DDD 19 é 994987839. Aí é só mandar um alô lá no WhatsApp que a gente já pede todas as informações que precisa e já passa o orçamento sem compromisso. No Instagram, @João Pedro Fernando, tudo junto. E para gravar, porque teve um dia, inclusive, que eu conversei com o Fernando. Fernando, vai participar comigo do programa? Ele falou, nós estamos no processo de gravação. Isso. Vocês estavam gravando a música de trabalho, um CD completo, como é que trabalho, A gente estava gravando umas músicas novas de trabalho que tá saindo do forno aí. Sim. Não está pronto ainda. Já estão prontas. As músicas, sim. Quando é o lançamento? Então aí que tá o segredinho. Conta ou não conta? Conta. Vamos contar? Só não vamos trabalhar com datas. Porque não tem data definida. Provavelmente vai ser virando o ano. Esse ano. Final de ano tem muito show, nós não vamos ter tempo de gravar. A gente não consegue dispor um tempo para... Nosso primeiro DVD. Primeiro DVD de João Pedro Fernando. Quase... Tudo autoral. Tá saindo do forno aí. Tudo indica que na virada do ano aí, logo pro comecinho, a gente já vai conseguir estar fazendo as gravações tudo certinho. E vamos ver, se tudo der certo, Deus abençoar,
logo tá pronto aí. Já comecei a fazer dieta pra sair bonitinho no clipe. Já abençoou, porque é um trabalho longo até chegar no ponto final de lançamento. Vocês ficaram esse ano 2023 inteiro praticamente dedicando a esse DVD. Basicamente, sim. Então. Basicamente, sim. E arrumando show, tempo para show ainda. E arrumando tempo para show. Então, aguardem, fãs de João Pedro e Fernando, para início de 2024, o DVD totalmente autoral. Totalmente. Isso que é maravilhoso. Então, olha, a gente está aqui já terminando o nosso segundo bloco e eu tenho que chamar mais uma música de vocês. O que é que vocês prepararam para tocar para gente? Agora uma autoral. Vamos pôr uma autoral, né? A da história que eu contei para você. Pode ser? Eu vou conhecer a história agora do Fernando e depois eu comento, tá? É história verídica. Olha, eu vou encerrar o programa com a música de vocês, Perfeito. Já agradecendo pela presença, já convidando para vocês voltarem. Quando for lá do lançamento, venham. Claro, no programa para a gente lançar. É o maior prazer recebê-los aqui no programa. Já sou fã de vocês, né? E estejam sempre à vontade para vir aqui participar do programa. Muito obrigado. Obrigado de todo o coração. Eu estou encerrando o programa também, um programa como sempre, recheadinho. Que pena, eu tenho que ir embora. Eu volto a semana que vem e a gente fica com a música de João Pedro e Fernando. Roda pra gente. Com essa palhaçada de sempre me abandonar e chega dessas suas mancadas, com você não quero mais ficar, mas o coração não obedece e nos meus sonhos você aparece. Eu acordo e pego o celular e mais uma vez penso em te ligar. Mas aguenta firme coração, não ligo nunca mais. Se ela quiser, ela que vem atrás. Aguenta firme que eu não vou ligar. Comigo ela nunca mais vai brincar. Mas aguenta firme coração, não ligo nunca mais. Se ela quiser, ela que vem atrás. Aguenta firme que eu não vou ligar. Comigo ela nunca mais vai brincar. E para com essa palhaçada de sempre me abandonar e chega dessas suas mancadas, com você não quero mais ficar, mas o coração não obedece e nos meus sonhos você aparece. Eu acordo e pego o celular e mais uma vez penso em te ligar. Mas aguenta firme coração, não ligo nunca mais. Se ela quiser, ela que vem atrás. Aguenta firme que eu não vou ligar. Comigo ela nunca mais vai brincar. Mas aguenta firme coração, não ligo nunca mais. Se ela quiser, ela que vem atrás. Aguenta firme que eu não vou